Nesta época do ano, muitas pessoas que são novas na fé ou têm um tempo na fé que ainda não lhes deu uma clareza completa sobre qual a diferença entre quem está vivendo na fé do puro evangelho, e quem não está, qual a diferença, quais as coisas que o cristão deve ou não deve participar que são da cultura em que estão inseridos. Então, o cristão pode participar do Natal, por exemplo, pode participar de uma festa de Natal, pode colocar uma árvore de Natal na sua casa, deve fazer ceia de Natal, pode se reunir com a sua família. O que o cristão pode fazer? Normalmente, o ano inteiro, essas perguntas ressurgem, porque, como eu disse, o cristão ele foi chamado para uma nova vida, um novo reino. Nós saímos do mundo, do reino do mundo, espiritualmente falando, e entramos no reino de Deus. Mas estamos ainda fisicamente inseridos no mundo, onde se comemora Natal, onde se comemora a festa junina, onde se comemora ovo de chocolate na Páscoa e Carnaval, né, e tudo que o mundo traz com os seus festejos. Então o cristão sempre pergunta: é pecado? Devo ou não devo participar disso? Então, por exemplo, hoje muitas pessoas vão ter aí uma ceia de Natal. É pecado o cristão participar do Natal? Vamos então entender primeiramente o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Nós temos que olhar o contexto geral. Sempre você tem que olhar a Bíblia e o espírito da palavra. Deus, no início, ele deu muitas leis quando o povo de Israel, o povo hebreu, saiu lá do Egito. Aquele povo era um povo escravo por mais de 400 anos. Um povo que a única lei que ele conhecia era a lei do chicote. A lei do chicote. Um povo que não se submetia a leis, salvo aquelas necessárias para cumprirem o seu papel de escravos. E quando o povo saiu do Egito, o que é que Deus fez? A primeira coisa que Deus fez: conduziu o povo até o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus deu a Moisés a lei, as leis, como o povo deveria se conduzir, ou seja, para regular, para instruir, para educar aquele povo, aquela massa humana que não sabia distinguir da mão esquerda da mão direita, que aprendeu lá no Egito a adorar a cabra, a adorar os pássaros, a adorar o faraó, a adorar as pedras, o rio, o crocodilo, aprendeu a adorar a criação e não o Criador. Aquele povo pudesse, então, entrar numa disciplina, e não há disciplina sem lei. Então, como também não há uma nação sem lei, para que o povo deixasse de ser escravo e se tornasse uma nação, a nação de Israel, então Deus deu a lei para aquele povo. E é por isso que você vê lá no Velho Testamento, especialmente nos livros de Moisés, você vê diversas leis até minúsculas, com respeito à comida, com respeito à roupa, com respeito à higiene pessoal, coisas minúsculas. Por quê? Porque era um povo que não sabia nada. Era um povo que não tinha lei nenhuma. E eles estavam peregrinando pelo deserto para preservar até mesmo a saúde, a integridade física daquele povo e também, claro, moral e familiar, social. Então, Deus, através de Moisés, prescreveu muitas leis ao povo. Essas leis perduraram durante a nação de Israel, e muitas delas perduram até hoje. Na época do Senhor Jesus, Jesus teve problemas graves, embates sérios, acalorados com os fariseus, que eram os doutores da lei. Por quê? Porque Jesus veio para mostrar que o povo havia caído num legalismo. Aquilo que Deus deu originalmente como uma lei para disciplinar o povo, por causa do afastamento de Deus,
havia se tornado uma escravidão. O povo transformou, os religiosos especialmente, transformaram as leis em fardos religiosos, obrigações, tradições religiosas que já haviam perdido seu sentido. E até mesmo praticando aquelas tradições, muitas vezes eles praticavam no exterior, mas no interior faziam exatamente o contrário do que havia sido determinado no espírito original daquela lei. Então, por isso, Jesus teve embates calorosos com os fariseus e doutores da lei, porque ele vinha resgatar o espírito da lei e não se ater à letra. Então, por exemplo, você vê que Jesus fazia questão de curar no sábado. Ele curava no sábado. Para quê? Para mostrar para os religiosos que a vida estava acima do sábado. A vida estava acima. Havia coisas que eram mais importantes do que você ficar preso a uma letra da lei e perder o espírito dela. Jesus se assentava com os pecadores, ele que era considerado um rabino, um mestre, se misturar com gente considerada pecadora, como os coletores de impostos, as prostitutas, os ladrões e etc., aquilo ali era um absurdo. Por que Jesus era chamado de Beelzebu, que tinha o príncipe dos demônios com ele? Porque Jesus se misturava com aquelas pessoas que mais precisavam. Como ele disse, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento e não os justos. Quer dizer, para mostrar para os religiosos que enquanto eles se preocupavam com as suas vestes, se preocupavam com seus rituais, eles estavam se distanciando do povo. Eles se distanciavam das pessoas que mais precisavam deles, se achando mais santos do que elas. Quer dizer, eles criavam um abismo, uma muralha entre Deus e o povo. E Jesus veio se misturar com aquelas pessoas e sofreu críticas severas dos religiosos por causa disso, para que mostrasse qual é o espírito da lei, o espírito de Deus, e não as tradições que o povo religioso seguia. Então, a palavra de Deus nos mostra, então no Novo Testamento, Jesus veio mostrar que ele não revogou a lei, ele cumpriu. E ele veio mostrar que é necessário manter o espírito da lei em tudo que fazemos. Ainda que algumas daquelas tradições, daquelas coisas do passado que serviram na altura para disciplinar o povo, já não se aplicam hoje, mas o espírito da lei nunca foi mudado, nunca foi revogado. Então, na igreja primitiva, o apóstolo Paulo foi muito usado por Deus para esclarecer assuntos assim. Na igreja primitiva, houve essa questão: o que nós vamos fazer agora? Nós vamos continuar guardando o sábado? Vamos continuar circuncidando? O que nós vamos fazer? Então, os apóstolos concluíram em comunhão, em um consenso, que não era necessário mais manter aquelas tradições. Não, a circuncisão agora não é mais na carne, é no coração. A circuncisão é do espírito. Eu tenho que circuncidar, eu tenho que cortar a minha vontade. Cortar o prepúcio é fácil. Mas cortar a carne, a vontade da carne, isso aí não é fácil. Então o batismo nas águas se tornou essa circuncisão. E todos os dias nós temos que circuncidar a nossa vontade, não é isso? Então isso foi resgatado. O sábado, ora, nós temos de observar o dia de descanso, sim, mas não quer dizer que vai ser o sábado literalmente, pode ser o domingo, como no calendário cristão se tornou, o domingo se tornou o dia de buscar a Deus, o dia reservado para buscar a Deus, para estar com a família, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. A igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana, no domingo. Então, mas é o espírito que importa, é o espírito. E voltando à pergunta, cristão deve participar de Natal? Então aí dentro de todo esse contexto, o cristão tem que perguntar o seguinte: de onde veio o Natal? Natal é bíblico? Resposta: não, Natal não é bíblico. Natal é uma festa pagã que se misturou com a religiosidade.
A religiosidade, o cristianismo católico se misturou com o paganismo. Então nasceu o Natal. O Natal mistura conceitos cristãos com conceitos pagãos. Então, é uma festa que a gente quer comemorar? Não, não é. Impede você de, numa noite de Natal, reunir com a sua família? Não impede. Não porque vocês estão celebrando o Natal, mas porque é um feriado, é uma noite que todo mundo está mais disponível. Você pode reunir na noite do 24, na noite do 25, na noite do 27, na noite do 23, não importa. Ninguém impede você de se reunir com a sua família. Deus, quisera Deus que todos os dias, todas as noites as famílias se reunissem assim, como algumas costumam se reunir no Natal. Então não tem problema nenhum você se reunir com a família. Agora, você deve colocar uma árvore de Natal? Não. Você não deve colocar uma árvore de Natal, porque isso aí é alusão ao paganismo, ao que se fazia antigamente. Você deve ficar preocupado com o Papai Noel e ficar dando presente para todo mundo? Não, isso aí também não é a prática cristã. Impede você de dar um presente para uma pessoa? Não, não impede. Mas você seguir isso por causa da tradição, é isso que é errado. Então, o cristão, ele tem que saber que há certas situações que ele tem que se posicionar. Ah, bispo, na minha empresa tem festa de Natal. Ah, tá bom. Você está lá, você tem oportunidade até de falar de Deus, de Jesus naquele momento. Aproveite. A gente vê que o apóstolo Paulo, que era muito mente aberta, ele às vezes aproveitava as circunstâncias dos incrédulos, a idolatria dos incrédulos. Ele aproveitava a cultura do lugar para inserir a palavra de Deus e alcançar os perdidos. Paulo fazia muito isso, fez isso na Grécia, fez isso em outros lugares, fez isso em Roma. Então ele inseria a palavra de Deus aproveitando a situação para que as pessoas entendessem a palavra. Mas ele não se misturava com aquilo. Ele não buscava, ele não seguia na procissão do Deus A, do Deus B. Não. Ele usava a situação para o povo entender. Ele usava a linguagem do povo para o povo entender a palavra. Você está lá na empresa, você tem que participar lá por questão da equipe, etc. Então, você está lá, você não vai beber, você não vai fazer as coisas que as pessoas fazem necessariamente, que contrariam a sua fé, mas se você puder aproveitar e falar de Deus, o que verdadeiramente significa o Natal, supostamente deveria significar, então você aproveita a situação. Ah, bispo, não é um ambiente que eu quero para mim. Ótimo, então se exclua, peça desculpa. Ninguém tem obrigação de participar de festa de Natal na empresa. Ninguém. Então se exclua, me desculpe, eu vou estar em outro lugar, vou estar na igreja, etc. E se exclua, acabou. Mas não viva nessa dúvida, não viva, sabe, condenando, censurando. A Bíblia diz, quem tem fé, tenha para ti mesmo. Então, Paulo, inclusive, falou assim, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Então, a gente tem que estar seguro na nossa própria mente do que está fazendo. Se eu não estou desrespeitando a palavra de Deus, não estou endossando práticas incrédulas, pagãs, não estou me envolvendo com isso, então, amém. Tampouco eu devo ficar criticando, impondo sobre outras pessoas a minha fé. Eu estou falando para você o que a palavra de Deus ensina, e a palavra de Deus é muito clara. O que nós não devemos fazer, o cristão não deve fazer, é se valer da palavra de Deus para fazer o que ele quer, o que ele acha, o que ele gosta. Jesus nunca fez isso, Paulo nunca fez isso. E assim a gente tem que viver nessa paz, nessa inteligência, dar bom testemunho e lembrar-se de que mais importante é você viver o espírito da palavra, do que a letra, do que seguir as tradições que as pessoas praticam aí fora. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.